Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. A Idiomos é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto, em inglês, com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram em média 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos. Fique agora com a resenha do livro Homo Deus em português. Homo Deus. Resumo inicial. Livro de Yuval Noah Harari, Homo Deus combina histórias da humanidade, ciência e filosofia para entender quem somos e descobrir para onde vamos. O autor investiga o futuro da civilização em busca de uma resposta que praticamente todos se perguntam: qual será nosso destino na Terra? Harari faz uma grande conexão com seu livro anterior, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde fala sobre nosso passado e como passamos a deixar de conduzir nossas vidas em função de uma divindade para adotar o humanismo. Para Harari, o novo dogma da ciência é a constatação de que os organismos orgânicos, sensações e emoções são algoritmos. A vida não passa de um processamento de dados bioquímicos. Segundo o historiador israelense, essa é a religião do dataísmo, onde o Homo sapiens é uma montagem de algoritmos orgânicos modelada pela seleção natural durante milhões de anos de evolução. O autor. Yuval Noah Harari é um historiador israelense, autor de 2 best-sellers. O primeiro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e o segundo, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. Também é autor de numerosos artigos e publicações científicas sobre história mundial e processos da macrohistória. O futuro. O que será que nos espera hoje? Durante milhares de anos, a resposta para essa questão não se alterou. Fome, peste e guerra preocupam pessoas em todo o mundo, seja na China do século XX, na Índia medieval ou no Antigo Egito. Esses mesmos 3 problemas assolam a história da humanidade desde sempre. Geração após geração, humanos rezam para santos, deuses, anjos, e inventaram um número incontável de instituições, ferramentas e sistemas sociais. Mesmo assim, seguem morrendo aos milhões de inanição, epidemias e violência. Isso fez com que muitos pensadores e profetas concluíssem que a fome, peste e guerras fossem parte de um plano cósmico de Deus ou de nossa natureza imperfeita, e nada, a não ser o fim dos tempos, nos livraria delas. Nas últimas décadas, porém, a humanidade deu um jeito de controlar esses 3 problemas. Não precisamos mais rezar para nenhum Deus ou santo que nos salvem deles. Sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a peste, a fome e as guerras, e geralmente somos bem-sucedidos ao fazê-lo. Pela primeira vez na história, morrem mais pessoas que comeram de mais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que, somadas, são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Segundo o autor, no início do século XX, o ser humano tem muito mais chance de morrer empanturrado no McDonald's do que de seca, ebola ou num ataque da Al-Qaeda. Mas se realmente a fome, a peste e a guerra estão sob controle, o que irá substituí-los na agenda humana? No mundo próspero, saudável e harmonioso, com o que iremos ocupar nossa atenção? Essas perguntas podem ser respondidas com a tecnologia da informação e biotecnologia. O fim da morte. Não é preciso esperar pela volta de Cristo à Terra para superar a morte. O que antes era especialidade de sacerdotes e teólogos, hoje é propriedade dos engenheiros que estão assumindo o caso. As células cancerosas já podem ser mortas por meio de quimioterapia ou por nanorobôs. As bactérias que causam doenças são extintas por meio dos antibióticos. Se o coração parar de bater, fique tranquilo, é possível fortificá-lo com medicamentos e choques elétricos. E se isso não funcionar, pode-se realizar um implante de um coração novo. É verdade que ainda não dispomos de solução para todos os problemas técnicos, mas é por isso que investimos tanto tempo e dinheiro em pesquisas científicas. A grande maioria dos cientistas, médicos e estudiosos ainda se distancia do conceito de imortalidade, com a alegação de que ainda é preciso superar alguns problemas técnicos para poder alcançá-la. Não se afirma na Declaração Universal dos Direitos do Homem que os humanos têm direito à vida até os 90 anos.
O que se diz é que todo ser humano tem direito à vida. Ponto. Esse direito não é limitado por uma data de vencimento. Consequentemente, cada vez mais cientistas estão falando sobre o assunto, que se declara a maior empreitada da ciência moderna, que é derrotar a morte e garantir aos humanos a juventude eterna. O direito à felicidade. A busca pela felicidade será outro grande projeto na agenda humana. No decorrer da história, muitos pensadores, profetas e também pessoas comuns definiram a felicidade, não a vida em si mesma, como um bem supremo. Epícoro, filósofo grego, explicou que o culto aos deuses é um desperdício de tempo, que não há existência após a morte e que a felicidade é o único propósito da vida. O filósofo foi rejeitado no mundo grego, porém o epicurismo tornou-se a concepção padrão. O ceticismo em relação a uma existência pós-vida impele o gênero humano a buscar a imortalidade e a felicidade terrena. Afinal, quem gostaria de viver para sempre num tormento eterno? Para Epícoro, a busca pela felicidade é algo pessoal. Já para pensadores modernos, a procura é algo coletivo, pois a felicidade depende de muitas outras coisas além de você mesmo. Sem planejamento governamental, recursos econômicos e pesquisa científica, ninguém conseguirá ir longe na busca pela felicidade. Imagine que seu país foi dilacerado pela guerra. A economia está em crise. O acesso à saúde é inexistente. Não existem bens de consumo. Não existe educação. Nada funciona. É bem provável que você esteja infeliz. No Peru, na Guatemala, nas Filipinas e na Albânia, países em desenvolvimento que sofrem com pobreza e instabilidade política, 1 em cada 100 mil pessoas comete suicídio a cada ano. Em países ricos como Suíça, Japão, França e Nova Zelândia, 20 em cada 100 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. Apesar de mais prosperidade, conforto e segurança, a taxa de suicídios no mundo desenvolvido é muito mais elevada do que nas sociedades tradicionais. Existem tendências opostas e mais encorajadoras, como o caso do decréscimo da mortalidade infantil. Ainda assim, apesar de sermos um pouco mais felizes que nossos ancestrais, o aumento do nosso bem-estar é muito menor do que o esperado. Mesmo que tenhamos superado as agruras do passado, alcançar uma felicidade afirmativa pode ser muito mais difícil do que abolir completamente o sofrimento. Um pedaço de pão era suficiente para alegrar um camponês medieval faminto. Como alegrar um engenheiro entediado, muito bem remunerado e obeso? A impressão que se tem é de que nossa felicidade vai de encontro com um imenso teto de vidro que não permite seu crescimento. Alcançar a verdadeira felicidade não vai ser muito mais fácil do que vencer a velhice e a morte. Que tipo de mundo os humanos criaram? Tudo começou há 70 mil anos, quando a revolução cognitiva permitiu que os sapiens falassem de coisas que só existiam em suas imaginações. As histórias que os sapiens inventavam eram pequenas e locais, e o espírito de um antepassado conhecido e cultuado perdia completamente valor assim que se atravessava uma cadeia de montanhas próxima. Os espíritos, fadas e demônios da Idade da Pedra eram entidades relativamente fracas. A Revolução Agrícola, que começou há 12 mil anos, forneceu a base material necessária para ampliar e fortalecer as redes intersubjetivas. O cultivo da terra permitiu que milhares de pessoas fossem alimentadas nas cidades superpovoadas e milhares de soldados fossem disciplinados em exércitos. No entanto, para preservar os mitos coletivos e organizar uma cooperação massiva, os agricultores acreditavam em histórias sobre deuses grandiosos. Eles erguiam templos aos deuses de sua preferência, organizavam festivais em sua homenagem, ofereciam sacrifícios, dízimos e presentes. Nas primeiras cidades da antiga Suméria, por exemplo, cerca de 6 mil anos atrás, os templos não eram apenas local de culto, eram também os mais importantes centros políticos e econômicos. Organizações. Organizações humanas realmente poderosas, como o Egito dos faraós, os impérios europeus e todo o sistema escolar moderno, não são necessariamente perspicazes. Boa parte do poder dessas organizações reside na capacidade de forçar suas crenças ficcionais em uma realidade submissa. Essa é toda a ideia do dinheiro, por exemplo. O governo emite pedaços de papel sem valor e declara que eles têm valor, e depois os usa para atribuir um valor para todas as outras coisas. Se alguém se rebelar contra o dinheiro e disser que são apenas pedaços de papel sem valor, não chegará muito longe na vida. O mesmo vale para o sistema educacional.
Ele declara exames de admissão, dizendo que são o melhor método de avaliação dos alunos. O sistema tem autoridade o suficiente para influenciar tanto nos padrões de admissão em universidades, quanto nas contratações para repartições públicas e no setor privado. Bons cargos são ocupados por pessoas com notas altas, que naturalmente apoiam o sistema que os levou até lá. Mesmo as escrituras iludem as pessoas quanto à verdadeira natureza da realidade. Elas foram capazes de manter sua autoridade durante milhares de anos. Por exemplo, segundo o autor, a percepção da história pela Bíblia é fundamentalmente falha, mas conseguiu se disseminar pelo mundo, pois milhões ainda acreditam nela. A Bíblia propaga uma teoria monoteísta da história, pois nela existe a crença em apenas um Deus, que se preocupa acima de tudo comigo e com as minhas ações. Se algo de bom acontece, deve ser uma recompensa pelas minhas ações individuais, e qualquer catástrofe deve ser um castigo pelos meus pecados. Os judeus acreditavam que, se estavam sofrendo por causa da seca, ou se seu rei tinha invadido a Judéia e exilado seu povo, certamente eram castigos divinos pelos seus pecados. Se Ciro, da Pérsia, derrotou os babilônios e permitiu que os exilados judeus retornassem para casa e reconstituíssem Jerusalém, Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu suas preces de arrependimento. Segundo o autor, a Bíblia não admite a possibilidade que a seca talvez tenha sido resultado da erupção de um vulcão nas Filipinas e que Nabucodonosor invadiu a Judéia por conta de interesses comerciais da Babilônia, ou que o rei Ciro tinha motivações políticas quando favoreceu os judeus. Harari fala que essa autoabsorção caracteriza todos os humanos na infância, e que crianças de todas as religiões e culturas pensam que são o centro do mundo e não demonstram o mínimo interesse nas condições e nos sentimentos de outras pessoas. Uma criança de 5 anos não tem compreensão que algo tão importante esteja acontecendo por motivos que não têm nada a ver com ela. Algo semelhante ocorre com os monoteístas. Eles agarram-se a isso até o dia de sua morte. Como uma criança que pensa que seus pais estão se divorciando por causa dela, os monoteístas se convencem de que os persas combateram os babilônios por causa deles. A religião dos dados. Segundo o dataísmo, o universo consiste num fluxo de dados, e o valor de qualquer fenômeno ou entidade é determinado por sua contribuição ao processamento de dados. O dataísmo nasceu da união de duas vertentes científicas. Desde que Darwin publicou A Origem das Espécies, as ciências biológicas passaram a ver os organismos como algoritmos bioquímicos. Simultaneamente, nas 8 décadas desde que Alan Turing formulou a ideia da máquina que leva seu nome, cientistas da computação aprenderam a projetar e fazer funcionar algoritmos eletrônicos cada vez mais sofisticados. O dataísmo reúne os dois, assinalando que exatamente as mesmas leis matemáticas se aplicam tanto aos algoritmos bioquímicos como aos eletrônicos. O dataísmo, portanto, faz ruir a barreira entre animais e máquinas, com a expectativa de que, eventualmente, os algoritmos eletrônicos decifrem e superem os algoritmos bioquímicos. No processo, o dataísmo inverte a pirâmide tradicional do aprendizado. Até então, os dados eram considerados apenas o primeiro passo na longa cadeia de atividade intelectual. Supunha-se que os humanos refinassem dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. Os dataístas, contudo, acreditam que os humanos não são mais capazes de lidar com os enormes fluxos de dados, ou seja, não conseguem mais refiná-los para obter informação, muito menos para obter conhecimento ou sabedoria. O trabalho de processamento de dados deveria, portanto, ser confiado a algoritmos eletrônicos, cuja capacidade excede muito a do cérebro humano. Na prática, os dataístas são céticos no que diz respeito ao conhecimento e à sabedoria humana, e preferem depositar sua confiança em megadados e em algoritmos computacionais. Harari diz que a ascensão da internet nos fornece uma degustação do que está por vir. Atualmente, o ciberespaço é crucial em nossa vida cotidiana, em nossa economia e até mesmo em nossa segurança. Porém, as escolhas críticas entre projetos alternativos da web não foram feitas por meio de um processo político democrático, embora envolvessem questões políticas tradicionais como soberania, fronteiras, privacidade e segurança. Por acaso, alguma vez você deu seu voto quanto ao formato do ciberespaço? Decisões tomadas por projetistas da web passam longe das luzes do palco e indicam que, na atualidade, a internet é uma zona livre e sem lei, que desgasta a soberania do Estado, ignora fronteiras, elimina a privacidade e representa o mais formidável risco à segurança global.
Não obstante, uma década atrás isso quase não era captado nos radares. No presente, já se ouvem previsões histéricas de um iminente 11 de setembro cibernético. Em consequência, governos e ONGs estão promovendo intensos debates sobre a reestruturação da internet, mas é muito mais difícil mudar um sistema existente do que intervir enquanto está sendo concebido. Além disso, enquanto a desajeitada burocracia governamental fica matutando a respeito de uma regulação cibernética, a internet se metamorfoseou 10 vezes. O autor diz que a tartaruga governamental não é capaz de se emparelhar com a lebre tecnológica. Resumo final. De acordo com Harari, nas próximas décadas é provável que vejamos mais revoluções como as provocadas pela internet, nas quais a tecnologia vai se antecipar à política. A inteligência artificial e a biotecnologia podem fornecer a visão do futuro. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Para você acessar uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução, no formato de áudio e texto, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos.